Estamos de volta. E você já deve ter se perguntado por que uns entendem mais de exatas e outros de humanas. Por que algumas pessoas têm um QI mais alto e outros mais baixo? Essas perguntas têm respostas e quem vem nos ajudar a entendê-las melhor é o psicofisiologista, doutorando em psicobiologia pela Unifesp, vê se pode, professor universitário, que é o Marcelo Arias. Obrigado, Marcelo, por ter vindo. Todo elegante, não tem cara de professor, tem cara de artista de televisão e de cinema. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado, Marcelo, está na sua casa, meu velho. Ai, ai, ai. Bom, para começar nossa conversa, explica para quem está em casa o que é, na verdade, o QI, o coeficiente de inteligência, e qual é a sua importância. Ok. O QI ele foi desenvolvido no começo do século XX e, na realidade, não era um teste de inteligência. Ele era um teste que foi pedido pelo governo da França para um psicólogo chamado Binet, para tentar encontrar diferença entre idade mental e idade cronológica de crianças. Algumas crianças tinham desenvolvimento um pouquinho atrasado. Sim. E com esse teste era possível detectar esse atraso e correr atrás do prejuízo. Com o tempo, o teste de QI ele passou a ser, de forma bastante equivocada, interpretado como uma forma de aferir inteligência, né? E até hoje ele continua válido, né? Só que ele mede, na realidade, inteligência de uma forma muito superficial e um tipo de inteligência só, que é a inteligência lógico-matemática. Mas é interessante, no início o teste de QI ele não foi proposto para ser um teste de inteligência. Quer dizer que o QI ele não determina, na verdade, se a pessoa vai ser bem-sucedida ou não na vida? Não, em hipótese alguma, em hipótese alguma. Inclusive, existem alguns estudos bastante interessantes que mostraram que pessoas com QI elevadíssimo, na realidade, acabaram não tendo tanto sucesso na vida. E depois, posteriormente, outros pesquisadores da cognição humana desenvolveram outras estratégias para aferir o que vem a ser inteligência. Né? E quais são essas estratégias? Que são, então, na verdade, conceitos, né? São conceitos. Exatamente pelo fato do QI não ter se mostrado com o tempo um preditor de inteligência, alguns teóricos, como Howard Gardner, se perguntaram, puxa vida, será que não existem outras formas de você elaborar o mundo, perceber o mundo? Vamos pegar o Picasso, por exemplo, Pablo Picasso. Se ele tivesse um QI baixo, isso não invalida a importância que ele teve, né, na área da arte, por exemplo. Ronaldinho Gaúcho talvez não tenha um QI elevado, mas é de uma inteligência corporal absurda, né? Então, alguns teóricos da cognição começaram a propor que nós pudéssemos ter várias inteligências. Interessante isso. E qual é a importância do reconhecimento dessas diversas inteligências? Isso é uma coisa muito, muito interessante, Rony, porque, infelizmente, o nosso sistema educacional ele ainda não privilegia todas as inteligências, né? Nós ainda privilegiamos muito a inteligência lógico-matemática e a inteligência linguística, né? A inteligência de falar bem, de se expressar bem. E algumas pessoas, eu tenho uma experiência numa outra atividade que eu exerço, que é de coaching. Muitas vezes algumas pessoas me procuram para melhorar um pouquinho o desenvolvimento da própria vida. E no processo de coaching a gente percebe que elas não têm noção do próprio talento. Não se questionaram a respeito de quais são os meus talentos, né? Talentos latentes. Muitas vezes, por hábitos e por condicionamento, a gente segue durante a vida inteira um único roteiro, né? Então, é extremamente importante que a gente transite por todos os universos possíveis, né? Para avaliar inteligência espacial, inteligência do movimento, inteligência sinestésica, inteligência musical. Não existe só uma forma de resolver problema. E como é que você pode aplicar essas inteligências no seu dia a dia? Você, como coaching, o que você ensina aos seus alunos? Vai? Então, na realidade, o coaching, enquanto um processo de desenvolvimento de talentos, ele é muito pautado em perguntas, né? Então, através de questionamentos, você começa a perceber que o indivíduo pode ser detentor de um sistema de crença, de um modelo mental que para ele funciona muito bem, que é importante, mas que em alguns aspectos pode ser limitante. Ele pode se acostumar a tentar resolver problemas, atingir metas, atingir determinados objetivos na vida, agindo sempre de uma forma só.
né? E através dessas perguntas do coaching, e não necessariamente só do coaching, hoje grandes pedagogos se utilizam dessas técnicas para desenvolver o potencial humano, a pessoa pode se questionar se não existe algum talento, né, que está ali querendo estado se desenvolver. latente, você vai transformar em estado cinético. Exatamente, exatamente. E assim, hoje as neurociências, elas embasam bastante a questão dessas múltiplas inteligências. O cérebro é um local muito dinâmico, o cérebro é um local que a todo momento tem capacidade de se renovar, de aprender. Fala-se muito da plasticidade cerebral e para cada uma das inteligências propostas existe um local no cérebro onde supostamente ela está alicerçada, ela está armazenada. Mas é importante frisar que, apesar de várias áreas do cérebro alicerçarem essas múltiplas inteligências, elas conversam entre si. Você provavelmente é detentor de todas as, talvez 9 inteligências, mas uma ou outra inteligência acaba sendo a inteligência principal, né? A que puxa todas as outras. Hoje, num processo de educação de crianças, deveria se valorizar um pouquinho mais, pelo menos passar por todas essas potencialidades, para a criança, desde cedo, já perceber o que ela é boa, né? E trabalhar com seus próprios talentos. Mas existe uma sintomatologia, se cabe essa é uma questão semântica, né? Porque, na verdade, você é um coach, não é um médico, mas, na verdade, tem como você detectar essas inteligências, essa multiplicidade de inteligências, uma que é importante? Sim, existe, mas ainda é precário, ainda são precários os testes para se detectar uma determinada inteligência, né? Geralmente você vê essa inteligência se manifestando por talentos inatos. Mas como a escola não valoriza... Mas isso não tem nada a ver com genética. Tem a ver com genética, tem a ver com genética, né? Aliás, essa é uma das grandes discussões, né, da humanidade, né? Nós somos frutos da biologia ou nós somos frutos da cultura? Durante toda a história da filosofia foi um dos grandes questionamentos, né? Exato. Hoje, basicamente, tanto a genética quanto a neurociência afirmam de forma categórica, né? Eu, você, todo mundo, nós somos o que somos por causa da genética, mas por causa também dos livros que a gente leu, das peças de teatro que a gente foi. A cultura é muito importante. Então, a cultura valoriza uma inteligência? Sim, a cultura pode valorizar sobremaneira uma inteligência, com certeza, né? Através da cultura a gente pode pegar um potencial biológico latente, né, genética, e desenvolvê-lo, né? Genética, durante muito tempo, foi tido como uma sentença. Hoje a genética ela é tida como tendência. Você tem tendências a serem desenvolvidas, né? Mas a cultura precisa fazer com que essa tendência se manifeste de uma forma mais forte, né? Olha que papo legal. Nós estamos conversando aqui há 10 minutos. Estouramos o tempo, segundo a mocinha ali, que parece que não gosta de mim. Mas eu queria que a gente armasse um novo encontro nosso. Vai ser um prazer enorme. Porque é muito, muito interessante isso, muito interessante. Você imagina, o meu filhinho tem o QI 150, esses números. E daí? E daí, exatamente. Não era esse o QI do seu Albert Einstein, com toda certeza. Exatamente. Não é? Eu quero... Então, vamos voltar com esse assunto, Marcelo. Com certeza. Olha, esse é o psicofisiologista Marcelo Arias, que está conosco. É também doutorando em psicobiologia, que, na verdade, é uma cadeira novíssima, né? É pela Unifesp. Ele é professor universitário e vai ensinar para você como fazer. Obrigado, querido. Obrigado a você. Obrigado, Marcelo. O que eu vou pedir a você agora? Tá, você tem o QI 300. Melhor ainda, vai virar um QI 1000 se você não mudar de canal. Te espero já.